O UFC é um esporte que, superficialmente, oferece entretenimento que você simplesmente não pode encontrar em nenhum outro lugar. Um circo antes bárbaro, vendido como tal, agora um produto impecável, apreciado por milhões. Sob o verniz profissional existe um negócio bilionário baseado em corrupção e devassidão. Não se alcança sucesso sem causar agitação. E o caminho de pobreza. A riqueza do campeonato de luta livre deixou os chefões com uma longa lista de inimigos. Há pessoas ruins envolvidas nas lutas, cara. Os promotores de artes marciais mistas estavam como que se bombardeando com carros e depois o outro cara metralhava a casa do outro cara com metralhadoras e era esse tipo de merda que estava acontecendo. Legados de lutadores desgastados, acusações de trapaça, impérios midiáticos alimentando propaganda, escândalos revelados, isso é só o começo. Acompanhe-me na exposição das mentiras de Dana White e das maiores controvérsias do campeonato de luta livre. Muitos influenciam este mundo, alguns tanto que, com um estalar de dedos, suas demandas são satisfeitas, uma conclusão inevitável. Dana White é relevante, porém no universo da luta existem figuras mais proeminentes. Entre Ramzan Kadyrov, chefe da República Chechena, um político com poder opressivo e capacidades para cometer os crimes mais hediondos. Um grau de autoridade tão elevado que desafiar mesmo que brevemente um homem da sua influência pode significar morte, ou talvez um destino pior seja quase certo. Isso deve resumir o tipo de homem em questão. Não estão falando conosco. Estou te dizendo, o cara é como nada que eu já vi antes. Eu nunca vi nada parecido na minha vida, no especial. Kadyrov tinha um histórico de se alinhar ao estilo de vida das celebridades. Steven Seagal, Floyd, Money Mayweather, talvez tudo na esperança de cultivar uma imagem mais positiva para encobrir seu lado sinistro, e o mundo do artes marciais mistas era sua próxima parada. Logo em seu tempo no UFC, foi divulgado um vídeo de Chimaev treinando de forma estranha com um ditador, com Kadyrov milagrosamente conseguindo o melhor do peso médio no tatame. Eu diria... Foi intencional da parte de Khamzat, motivado pelo medo e desespero, arriscar um destino terrível. Sua relação tem sido destacada, pois Chimaev sabe que nem mesmo um homem com seu status de superestrela está seguro das garras de Kadyrov e seus homens, e ele não é a única vítima. Justin, o destaque humano, Gaethje e o mensageiro, Henry Triple C. Cejudo, ambos sob controle do ditador, foram convidados para a festa de aniversário do filho dele, seja por pagamento extra, ignorância ou medo genuíno, aceitaram. Essa era a que eu ia, a que você foi convidado. Sim, é isso. Interessante, pois enfrentam uma pequena reação, eu. Então, porque quando nós... A razão pela qual nunca realmente acabamos indo é porque nós estávamos dizendo, tipo, pra quem é isso, sim. Não recebemos resposta, então eu estou, tipo, dane-se isso. É um Pouco suspeito, Emron. Sabe, eu ouviria o conselho do Emron, e o Emron era... Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso. Não vamos seguir em frente com isso. O cara é basicamente um assassino. O chefão, sim. Eu acho que ele é como o melhor amigo do Putin, sim. Ele é tipo... Não uma boa pessoa. E foi lá que eles foram. Na festa de aniversário do filho dele, Por medo pela minha segurança, limitei o que disse. Encorajo você a pesquisar o homem e formar seus próprios julgamentos. Provavelmente você não reconhecerá o nome Askar Mazarov. Quase todo o registro de sua trajetória no UFC foi totalmente apagado. Enquanto outros sofreram o mesmo destino pelos motivos mais injustos, a conclusão da história de Mazarov foi mais do que merecida. Ser um autêntico campeão do UFC envolve caráter, disciplina, honra e respeito. Características que ele infelizmente não possuía. Não dá para cortar caminhos e ser o melhor.
O jogo de luta é imparcial, e a realidade é que trapaças não levam ao topo. Os minutos no octógono revelarão todos os pecados. Antes do UFC, Mozarov tinha um histórico instável, com um desempenho medíocre de 7 vitórias e 8 derrotas contra adversários medíocres. Claramente inapropriado para os anais do UFC, um homem de maior integridade veria os tatames como resposta para a evolução. Mas Asgar escolheria o outro caminho, mentindo, trapaceando, fraudando, falsificando vitórias, excluindo derrotas e até alterando seu nome para aprimorar seu histórico de lutas. 3 vitórias suspeitas em uma promoção regional chamaram a atenção do UFC em 2020. Com um histórico de 25 vitórias e 7 derrotas, o lutador estreou contra Alonzo Menifield. Sua notoriedade recém-descoberta levou os rastreadores de recordes a analisar cada luta, onde seu rastro de mentiras começou a se desvendar. Nós perguntamos sobre seu histórico, foi notícia essa semana que suas vitórias e derrotas mudaram. Você tem algum comentário sobre essa situação e o que ocorreu? Durante os últimos 7 a 8 anos, ninguém mencionou nada. Agora que estou no UFC, a maior promoção, parece que alguém ou algum administrador quer se destacar. Estranho, né? A maioria das minhas lutas foram na China e as organizações pararam de adicionar após minha mudança. Mudei meu primeiro nome, mudei meu sobrenome. Então houve uma pequena confusão com isso. Só foquei na luta, não pensei nos registros. Eles realmente não significam muito. Ao longo da semana de luta, seu recorde seria ajustado para 19-12 e também sua posição nas apostas. A verdade prevaleceu. Assim que a porta da jaula se fechou, a qualidade do golfe se evidenciou. Nocaute técnico no primeiro round. Chamar de dominação é suavizar. Nas semanas seguintes, o castelo de cartas de Asgar desmoronou completamente. A devastadora perda levou a uma investigação aprofundada que ajustou seu recorde para um vergonhoso 15-14 contra adversários suspeitos. O UFC pune quem quebra regras, a menos que sejam McGregor ou John Jones. O único combate de Mozaro no UFC foi breve, porém seu polêmico legado é mais lembrado que muitos lutadores que competiram naquela jaula octogonal. Quero dizer, o recorde dele foi correto a semana toda. Flutuando, certo? Flutuando, malditação. Mercado, quando chegou ao ponto em que eu falei com vocês ontem, e eu sei que notei que eram 3 vezes, eu estava tipo, cara, esse cara é estranho, ele é um otário. Oi, Miami, como vão? Boston, como você está? Hoje, Quem tem a primeira pergunta? Quem tem a primeira pergunta? Quem... Tem a primeira pergunta? Quem tem a primeira pergunta, Tem a primeira pergunta, John Morgan, Dana White e os líderes do UFC podem decidir os confrontos no ringue, mas sua influência na mídia é constante em cada pay-per-view de sucesso e respectivas coletivas de imprensa. As repetidas faces e perguntas são emocionantes na preparação das lutas. Porém, para os espectadores habituados ao universo das lutas, há o reconhecimento de algo mais sinistro. No UFC atual, se desviar da norma como repórter, mesmo que momentaneamente, resulta em ser marcado. Desafiar o chefe em seu território é ser totalmente excluído do jogo. Se somar a Liga Nacional de Futebol, Associação Nacional de Basquete Nacional, Hockey League, Fun, World Wrestling Entertainment e outras que esqueci, os números não chegam perto das bofetadas. Não me importo com o que a mídia fala. Eles não importam. Isso parece suspeito. Sim, sinta-se livre para duvidar. Eu vejo onde isso está indo, droga. Esse cara. Me dê algo bom, Dana. Quem é você? Para quem escreve? É uma regra tácita na comunidade. Uma certeza, um dado. O infame caso de Ariel Helwani foi potencialmente o catalisador de tudo isso. O momento exato em que todo vestígio de integridade sob a mídia do UFC foi eficientemente extinto. Para a maioria, Ariel é o garoto propaganda da mídia do artes marciais mistas, mais de 20 anos no jogo com um rosto e voz reconhecíveis. Agora, ele seguiu seu trajeto com eventuais confrontos com lutadores. Alguma coisa contra mim? Você não gosta de mim, Nick? Eu sinto que você instiga brigas bastante. Parabéns pela vitória, em primeiro lugar. Isso significa... Muito vindo de você. No geral, ele era um homem que se orgulhava da honra jornalística para descobrir toda a verdade que mentira que estava nas escalas morais do UFC garantir. Ele estará lá no sábado, isso é certo. Mas não entendo por que você quer provocá-lo, irritá-lo. Sabia qual era a sua pergunta assim que pegou o microfone. Normalmente você nem faz perguntas primeiro, geralmente espera. Mas você tinha que fazer aquela primeira pergunta, sabia o que queria. Deus me livre.
Deus. Você quer irritá-lo e provocá-lo? E por suas ações ele estava constantemente na mira de Dana White, um homem que era a antítese completa de tudo que Helwani defendia. A rivalidade deles iria diminuir e aumentar ao longo dos anos, mas o ponto crítico seria na construção de um histórico UFC 200, um evento criado com grandes ambições, visando superar o status lendário dos 100 pay-per-views anteriores. Mas o grande plano de White falharia. Primeiro, o evento principal de um Conor McGregor no auge, enfrentando novamente seu velho adversário Nate Diaz por todas as maravilhas, cancelado, arrancado à força, pois a política suja e os jogos mentais entre a estrela e White causariam uma fratura. Uma revanche épica entre John Jones e Daniel Cormier foi marcada para encerrar todas as rivalidades, cheia de rancor e ódio real, mas foi interrompida em um único instante. Eu não tomaria nada que melhorasse meu jogo. Eu não trapacearia, isso simplesmente não é agora. Ficando com uma luta principal medíocre para um evento desta magnitude, o UFC precisava juntar algo especial. E quem melhor do que um homem, uma antiga estrela do entretenimento e do esporte? Após anos... Fora do mundo das lutas, Brock Lesnar foi persuadido a voltar, sem surpresa, para um contrato lucrativo. Era um fato que na construção ainda não revelada, a visão de White era uma surpresa na expectativa de vendas adicionais de pay-per-view. Porém, Helwani frustrou esse plano, revelando o retorno da estrela da World Wrestling Entertainment antes de qualquer anúncio oficial. Sem que Helwani soubesse na época, seria o prego final em seu caixão metafórico. Ao desafiar o chefe, mantendo seus princípios que haviam levado sua carreira até este ponto, o longo braço da lei do UFC iria injustamente atacar. Ariel foi barrado. De todos os eventos do UFC, o rosto da mídia do artes marciais mistas foi fechado e silenciado. Isso... foi sujo. Ele sabe que foi sujo e fez uma grande festa de pena pra si mesmo. Chorando na câmera e merda. É simplesmente ridículo. Então, por que você... A informação vazou? Eu não divulguei nada. Jamais quebraria essa confiança. Não fui informado sobre qualquer embargo ou mentira. Nunca permita que te imponham algo, que te digam que não é capaz. Você pode fazer o que desejar. Ele... pode não ter sido o primeiro a cometer tal ação, com sua longa disputa e apostas tão altas. Foi o suficiente para White finalmente puxar o gatilho. Eu não... Não me importo com a opinião de Ariel Helwani. Afinal, quem é Ariel Helwani para questionar nossas ações? Um acontecimento sísmico no jogo fora do cage, muito além de Helwani e Dania. Sua decisão estabeleceu o precedente. Siga a linha ou sofra as consequências. Agora, em 2024, o efeito cascata é mais evidente. O respeitado veículo independente de notícias de artes marciais mistas Bloody Elbow foi adquirido e todas as suas matérias investigativas contra o UFC foram totalmente eliminadas da história. Uma organização outrora orgulhosa, agora não passa de uma casca sem alma. Não há limites reais para o poder que vem do UFC. Dana White e os proprietários detêm o poder supremo. Eles podem fazer o que quiserem quando se trata disso. Este é mais um exemplo dele exercendo tal poder para seu benefício, pois a função de um repórter é disseminar notícias. Não está em suas mãos quando a notícia é divulgada. Essa é a ideia completa de reportar. Quando você pensa no nome Georges St-Pierre, o que vem à mente? Legado. Honra. Disciplina. Eu amo meu oponente. Eu não odeio meu oponente. E sim, talvez uma pitada de provocação à parte. Você está intoxicado? Sim, parece que você está à venha, desgraçado. Vamos lá. O legado do canadense é o cartaz do bom rapaz das MMAs para a população em geral. Inabalável, um lembrete firme do que um campeão modelo deve sempre se esforçar para ser, mas desconhecido para muitos, há uma mancha em uma carreira de outra forma impecável. Uma controvérsia que muitos tentaram varrer para debaixo do tapete, esquecer, perdoar, entrar no portão da graxa. A versão moderna do jogo de luta garante que, ao soar o primeiro sino do round, nenhuma vantagem extra pode ser obtida. Deve-se apenas confiar em sua força mental e nas longas noites passadas na academia meses antes. Agora, intencionalmente ou não, alguns são a exceção. Mas, no geral, fora de qualquer ganho externo, é uma guerra primal. Nesse sentido, a revanche de Georges St-Pierre contra BJ Penn em 2009 termo a termo foi o equivalente atual de Makhachev versus Volkanovski.
Os dois maiores finalmente confrontam-se. Após um round equilibrado, a Comissão Atlética de Nevada notou a equipe de Georges St-Pierre aplicando vaselina nas costas e ombros do lutador. Para Penn, não só um lutador de agarramento, mas um dos principais praticantes de jiu-jitsu brasileiro, isso significou uma grande desvantagem, tornando praticamente impossíveis quaisquer finalizações decisivas devido à adicional escorregadia. O resultado final foi uma parada de canto com Georges St-Pierre como vencedor, mas quase instantes depois, a controvérsia seria desenterrada pelo próprio chefe. Pela pura incompetência da parte do canto ou ações propositalmente nefastas, a ação foi feita e o resultado eternamente imortalizado, mas mesmo com o alvoroço de BJ, sua equipe e os fãs, não haveria punição ou qualquer investigação adequada. Outros sofreriam destinos piores por menos. Lembro do uso de maconha do Nick Diaz. 15 anos mais tarde, o legado intacto de Rush como campeão de 2 categorias e integrante do Hall da Fama persiste, com quase nenhuma menção ao evento polêmico que poderia ter terminado com seu reinado. Eu acho que ele foi lubrificado, sim. Eu absolutamente acredito 100% que aquele cara estava passando graxa nele. Acredito que o George tentava trapacear? Definitivamente não. Em uma sociedade moderna, há um único elemento que mantém o mundo girando. Benjamins, Bucks, Bills, Cheddar, dinheiro é o motivador e no UFC é um tópico constante de discussão. Isso não é uma carreira, é uma oportunidade, lutadores. São mal remunerados por arriscarem suas vidas. Tudo com o objetivo de entreter as arenas de campo e milhões sentados em casa. Mas quando os juízes escolhem o homem ou a mulher errados no grande palco, as consequências financeiras graves para o perdedor são muito comuns. E se o desfecho de uma luta fosse determinado antes dos lutadores pisarem na jaula, favorecendo aqueles com intenções sombrias a lucrar financeiramente? Entra em cena James Krause, um veterano do UFC com quase 10 anos de carreira. Antes de firmar-se fora da jaula com seu treino especializado na academia Glory Artes Marciais Mistas, rapidamente tornou-se uma referência na câmera de canto, conhecido por seus conselhos especializados e análise tática. Essas habilidades também lhe garantiriam sucesso em outros lugares. Mas no mundo das apostas esportivas, o artes marciais mistas era como o Velho Oeste. Enquanto a maioria dos esportes possui salvaguardas e proteções contra apostas de competidores e colegas de equipe, o UFC carece dessas medidas. Krause era conhecido por ser experiente nessa área, ganhando mais com trabalho paralelo do que com seus treinos. Vejo que tem bastante interesse nas apostas. Com que frequência participa disso? Eu aposto em todos os cartões, praticamente em todas as lutas. Eu me saio muito bem, ganho mais dinheiro apostando no artes marciais mistas do que em qualquer outra coisa. Vamos lá, mais que treinando, Deus, eu não... Faço merda. Orientando e possivelmente liderando a 4ª disputa de título de Brandon Moreno contra o rival Davison figurado em 2023, o maior marco na carreira de treinador de James. Mas quanto maior o sucesso, mais dura a queda, e a realidade financeira de James seria exposta durante uma luta discreta em uma noite de luta Apex pouco notada. Seu aluno, Derek Mina, perderia de forma quase suspeita. As suspeitas aumentaram com as apostas oscilantes, com o oponente de Mina se tornando favorito horas antes da luta. Krause estava na mira, marcado pelo UFC e... Agora disseram que treinar com James Krause impede a competição no UFC e... Dana White, claro, teve algumas palavras de escolha. Você sabe qual é o resultado disso? Se eu os penalizar, você será cortado, eles vão para a maldita prisão federal. Maldita prisão federal, se você for tão estúpido e alguém mais quiser fazer isso, se derrube. Enquanto as ações de Krause eram desprezíveis e minavam a própria integridade de nossos esportes, talvez fosse um mal necessário em uma escala maior. Sanções e regras foram corretamente implementadas para garantir que tal ato nunca pudesse acontecer novamente. Mas onde James Krause se encontra agora? Bem, com sua carreira de lutador, treinador e apostador muito para trás, seu tempo no mundo do artes marciais mistas parece ter acabado. Porém, após um extenso hiato somente na semana passada, bem mais de um ano após sua queda, ele finalmente reapareceu, aparentemente em um novo baixo. Uma vez fraudulento, sempre fraudulento, parece.
Já que sua nova incursão em vendas de imóveis parece, na melhor das hipóteses, duvidosa, muitas histórias permanecem não contadas, cada uma merecendo sua própria investigação e explicação se você tiver alguma sugestão não. Para comentar abaixo. A história pervertida do UFC é difundida e supera esses episódios. E enquanto você, o fã entusiasta, assiste ao próximo pay-per-view cheio de estrelas, talvez reflita sobre as inúmeras vítimas dessas histórias. O mundo da luta é implacável, devora e rejeita quem não suporta seu ciclo vicioso. Você.